Boa noite. Nós começamos hoje mais um Quest Bros. Na noite de hoje, nós trouxemos André Morelli, que é jornalista e escritor de livros da cultura nerd. Os livros dele são basicamente sobre o universo das HQs e todo esse culto que as pessoas fazem aos personagens. Boa noite, Morelli. Beleza. Tudo certo? E agora nós estamos jogando Digimon Rumble Arena 2 no PS2. Uou. E tentando entender o que está acontecendo aqui. E o engraçado é que há sempre uma disputa, né, entre quem gosta de Pokémon e quem gosta de Digimon. E eu já me perdi na tela. Eu também estou um pouco perdido, confesso. Morelli, em 2009 você lançou um livro, né, sobre os heróis do cinema, na TV e das HQs. Me conta um pouco mais sobre esse seu livro, como foi fazê-lo e assim, no que você se inspirou para construí-lo, né? Tá. Bom, Lucas, o material foi um livro sobre adaptações, né, de personagens dos quadrinhos para cinema e para longa-metragens de TV. Ele foi um desdobramento de um trabalho que eu já faço há bastante tempo, há muitos anos, que é escrever sobre quadrinhos, né? Acabei me especializando, é um material que eu leio desde que eu era moleque e à medida em que eu comecei a escrever para fanzine e para blog há muito, muito tempo atrás, isso acabou me levando para o caminho de escrever profissionalmente. Comecei primeiro com games, há muito tempo atrás. Eu estou aqui tomando um pau de você nesse game, enfim. Acontece. Mas então, para você ver, né, a minha técnica em games diz que eu não era um grande jornalista de games. E eu acabei passando por o que eu realmente entendo, que são quadrinhos. Acabei me especializando nisso. E o livro surgiu da oportunidade de já estar há alguns anos produzindo críticas para cinema, para algumas revistas, para alguns sites. Foi bem brutal o trabalho. É aquele típico livro de coleção, né? Eu, na época, cataloguei algo em torno de 120 filmes inspirados em quadrinhos. Então, imagina que todo o processo de pesquisa disso foi bem brutal. Mas, como sempre você vai ouvir de qualquer pessoa que mexe com isso, o grande barato desse tipo de pesquisa é realmente ver o material finalizado. Assim, isso é mais bacana, que isso compensa, né, todo o trabalho que você tem durante o processo. Sim. Você já pode desenvolver, tá? Opa, maravilha. Quando eu carregar essa barrinha em cima de você... Agora eu virei um tiranossauro, eu acho. Sim. E aí, sobre essa coisa da cultura nerd, assim, o que você mais gostou de escrever no livro sobre os filmes, as adaptações? O que mais te chamou a atenção? A história que você mais gostou de escrever? Então, essa conversa é muito boa, né? Porque, na verdade, acho que o grande barato de um trabalho como esse é a pesquisa em si. Eu me lembro que quando eu e meu editor, a gente começou a conversar a respeito, de falar, será que a gente consegue fazer um livro bacana falando sobre adaptações de personagens de quadrinhos para o cinema? Talvez. Quantos filmes será que foram feitos já a respeito disso? 50? 80, e de repente eu fiz um livro com 130. Durante a pesquisa eu descobri uma série de filmes a respeito dos personagens que eu nem sabia que existiam. Isso é bem divertido, porque eu me considerava um especialista no assunto, e você percebe que o processo ele é muito mais profundo do que você imaginava. Acho que assim, eu não tenho um favorito para dizer de pesquisa. Acho que o que eu tenho para dizer é que fazer a pesquisa foi um barato. E o engraçado, né, quando você começa a falar sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de cultura, é que as pessoas elas acabam misturando um pouco de tudo, né? Você começa a perceber do que as pessoas mais gostam. E quando você pensou assim em escrever, tipo, vou falar sobre os filmes, mas tem algum deles em particular que foi o mais gostoso de escrever? Sei lá, falar sobre uma das adaptações, não sei, Superman, por exemplo. Então, é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que eu senti responsabilidade em alguns dos textos que eu criei. Você tem clássicos do gênero, você tem filmes muito ruins, você tem filmes muito bons. Eu fiz um livro com 130 filmes. Infelizmente, os filmes ruins estão em um número muito maior do que os filmes bons. Mas quando você fala do Superman de 79, você tem que falar, puxa vida, né?
ele é um filme que é quase um sinônimo do gênero, né? Quando as pessoas pensam em super-heróis e pensam em filmes de super-heróis para o cinema, elas pensam nesse filme, né? Christopher Reeve ficou eternizado na figura do Superman, né? As pessoas pensam em Superman e pensam nele. E tem outra coisa para ser dita. Todo mundo já escreveu a respeito desses filmes, né? Caraca, o que está acontecendo aqui? Então a tela pega fogo. Desculpa. Voltando. Só reparar no chão que... Tudo bem. Onde a gente estava mesmo? Tá. Sim, livros. Todo mundo já falou a respeito, já escreveu a respeito do Superman, né? É muito complicado você chegar num ponto e falar, existe uma curiosidade a respeito disso? Existe algo que ainda não foi feito? Uou, eu desenvolvi. Isso foi muito legal. Acho que isso também foi uma das riquezas do trabalho, é tentar procurar curiosidades, material fora do padrão, que não é sempre dito. E eu estou falando de um material complicado, porque é um livro de resenhas, né? São mais de 100 resenhas, então não tinha muito espaço. Tinha que fazer um material interessante, que não fosse mais do mesmo, Sim. E era tudo muito curto. E aí depois você lançou um livro falando sobre os super-heróis, só que já na versão animada, né? Sim. Já para criançada, entre aspas. Criançada de todas as idades, né? Eu sempre gosto de dizer. Porque a gente sabe que nem nós gostamos, né? Mas quando você fez, você não falou sobre os filmes adaptados na questão animada por algum motivo especial ou simplesmente que você prefere as séries mesmo? Então, esse é um processo engraçado. Para fazer um livro, é interessante que você crie um livro desse tamanho, ele demanda muito tempo. Você vai ficar, assim, eu tenho uma média de 1 ano para cada livro que eu produzi. E, cara, se você, assim, é um material clássico de pesquisa. Se você vai querer falar a respeito de tudo, você vai demorar todo o tempo do mundo para fazer. Você precisa criar restrições para o seu próprio trabalho. Para o trabalho dos desenhos animados, eu criei essa restrição mesmo. Eu falei só de desenhos animados seriados que passaram na TV. Eu não falei de material feito para vídeo, não falei de longas metragens, porque senão, no segundo livro, eu acho que eu cheguei em mais de 200 desenhos animados. Imagina se eu falasse dos longa-metragens também, né? Nunca ia ter fim. Você precisa estabelecer um limite para o seu trabalho, senão ele não termina. Sim. Cara, você está me dando uma surra. Na verdade, a gente está apanhando dos outros. Você não é esse cara? Não, eu sou o anjo. Puxa vida. Mas não, já estamos acostumados. E aí, na questão assim, de animações, você tem o seu favorito? Cara, tem um roteirista norte-americano, o Brad Meltzer. Ele diz um negócio que é muito claro. Ele diz: o melhor revista em quadrinhos que você leu na sua vida foi a revista em quadrinhos que você leu quando tinha 12 anos. Nossos gostos a respeito desse tipo de material, eles costumam estar muito vinculados a uma lembrança afetiva. Eu senti isso com muito mais força no livro de desenhos animados do que no livro de cinema. De ver pessoas de mais de 50 anos abrirem o livro, chegarem numa página de um desenho que eles assistiam quando eles eram crianças e terem aquela coisa de dizer: cara, puxa vida, olha esse material. Isso me chamou muita atenção. A gente está falando de um cara que não via nada desse desenho há, sei lá, 20 anos, 30 anos. E o cara lembrou o nome dos personagens, ele lembrou o que ele fazia quando ele assistia esse desenho. Os desenhos animados me fizeram perceber essa relação muito afetiva que as pessoas têm com os personagens. Achei isso bem interessante. Sim. E aí... E eu acho que eu não respondi o que você me perguntou a respeito de coisas que eu gosto, né? Cara, eu vou ser muito padrão. Vou falar de coisas como Caverna do Dragão, que é sensacional. Eu jogava RPG quando era moleque, né? Vou ter uma relação diferente, uma relação mais íntima com esse tipo de desenho. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com o resto da entrevista com o Morelli.
com Quest Bros. E agora nós estamos jogando Street Fighter vs SNK, o que é um clássico, né? E você tem alguma preferência? Cara, na verdade, eu tô com um problema para entrar com os meus personagens aqui. Me dá uma dica... Ó, é só apertar o X agora. Tá vendo? É o tipo de... o nível para carregar HP deles e MP, essas coisas. Você falou grego para mim agora. HP, o nível de sangue, o MP, o nível de magia, essas coisas assim, básicas de gamers. Mas... Desculpa, eu entendi isso melhor no RPG de papel. Acontece. Eu sou old school aqui. Não, sem problema. E eu gosto desse jogo porque eu gosto de combinar os jogadores do Street Fighter com os jogadores da SNK. Inclusive tem filmes, né, sobre os dois, que as duas adaptações são uma porcaria. Filmes horríveis. Os games têm esse problema de terem uma longa tradição de filmes horrorosos, né? Eu nunca sei qual é a pior adaptação, porque a do Street Fighter traz a Kylie Minogue como a Kame. Eu gosto da Kylie Minogue, mas ela deve ser provavelmente a única coisa que eu gosto de todo aquele filme. Filme pavoroso. A Chun-Li é uma jornalista, mas... Cara, o Van Damme é o Guile, Deus do céu. E o Van Damme tá velho naquele filme. E o Bison, não sei. Então, cara, uma das coisas mais tristes... Sim, você morreu. Eu morri. Tudo bem. Uma das coisas mais tristes daquele filme é pensar que aquele foi o último filme do grande Raul Julia. Tava doente, tava mal e fez aquele filme horroroso. É uma droga. Pobre Raul Julia, não merecia isso. Devia ter morrido logo depois de fazer o Família Adams 2. Sim, mas aí a gente, voltando a falar dos seus trabalhos, você tem algum projeto para algum novo livro? Ou você já pensou em escrever sobre esses novos heróis que estão surgindo? Opa, novos heróis? Como assim? Tem os Incríveis, por exemplo, que estão saindo agora em algumas HQs. Tem esses dias estava tendo uma coletiva de imprensa com o desenhista e tudo mais, então... Cara, eu morri de novo, canalha. Não estou fazendo nada, apenas apertando os botões. Desculpa, voltando na entrevista. Sem problema. Agora você está ferrado. Não, contra o Raiden não. Mas você já pensou, sei lá, em analisar esses novos heróis que estão surgindo? Sim, você me matou dessa vez. Yes. Pelo menos uma vez, né? Tudo bem, eu vou te matar agora com a King. Tá, então, voltando no que você comentou, esse é um mercado muito dinâmico. Todas essas mídias, na verdade, elas trabalham em conjunto e elas vão se influenciando umas às outras. A gente tem a tendência de pensar que os quadrinhos são o laboratório de onde saem todas essas experiências criativas com os personagens, mas não é muito assim que funciona. Personagens que têm muita história para contar, né? O Superman, que esse ano fez 75 anos, se você analisa a história do Superman, você vai descobrir coisas muito malucas. A Kryptonita, por exemplo, ela surgiu nos programas de rádio do Superman na década de 40, e não nos quadrinhos. Muitos personagens do Superman surgiram em outras mídias, nos desenhos animados, nos filmes. Isso é um processo bem interessante. As mídias sempre vão uma influenciando as outras, não é um processo único, não é nada de mão única. Deu para entender bastante a respeito disso escrevendo livros sobre filmes e os livros sobre desenhos animados. Eu tenho um pouquinho de vontade de escrever um livro sobre games, mas confesso que eu acho que eu não tenho... Ainda uma aptidão. Então, eu não tenho perfil para esse tipo de material. Acho que escrever sobre games me levaria para caminhos que eu não saberia descrever tão bem. Acho que tem jornalistas especializados em games que fariam um trabalho muito melhor do que esse. Por isso, até deixei um pouco de lado o projeto de falar sobre heróis em games. Mas um projeto que eu estou finalizando agora, que, se tudo der certo, sai agora no final do ano, eu estou escrevendo um grande livro sobre a história dos desenhos japoneses no Brasil. Isso é bacana. Esse é um projeto que está realmente na etapa final. Se a gente considerar que hoje está se tornando cada vez mais popular no Brasil, né? Os mangás, os animes. Isso é uma questão bastante engraçada, na verdade. Os mangás, assim, eles simplesmente comeram o setor de quadrinho infantil. Se você parar para ver antigamente o que era a banca, você ia ver gibis da Mônica, gibis da Disney, e sei lá, Gugu, Xuxa, esse monte de personagem de TV adaptado para criança. Hoje em dia você não tem mais nada disso, você tem os gibis da Mônica e os mangás, assim, os mangás comeram esse segmento.
E a gente tem realmente essa questão de que eles são muito populares hoje em dia, mas, assim, por uma série de questões, talvez envolvendo o politicamente correto, hoje em dia a gente tem meio que uma trava em relação aos animes na TV, tanto nos canais abertos quanto na TV a cabo. Sim. Você tem um público muito grande querendo consumir esse material e você não vê as distribuidoras comprando esse material. Uma situação bem engraçada, na verdade. O que acaba atrapalhando um pouco o comércio até dos animes, né? Porque eles só produzem quando dá dinheiro lá, né? Então, às vezes a gente até curte, mas quando a gente pensa que vai virar um anime, ou então quando chega o anime ele é cancelado por falta de verba e todos esses problemas. A gente entra em outro processo, que é a questão do money, que é realmente muito complicado. A gente tem muitas vezes um problema muito sério, que é o processo de ocidentalização dos animes. Uma coisa que é muito característica da cultura japonesa é que assim, eles não pegam leve. Mesmo um desenho para criança, ele não vai ter medo de falar de determinados assuntos, ele não vai bem pesados, ele não vai fugir da raia. Sim, tanto na questão de sexualidade, essas coisas. Sexualidade, violência, problemas sociais, preconceitos. Os animes não têm muito medo de tratar a respeito desses assuntos. E para o público ocidental, às vezes isso é muito tabu. Você está falando, você está falando com crianças pequenas e está falando desse desenho super violento. Acho que um clássico desse tipo de material é a versão japonesa do Pinóquio. É um anime que passou no Brasil dos anos 80 e, assim, é um anime pesado, assim, ele é para criança, mas, cara, me lembra, acho que em especial, de um capítulo em que tem um incêndio numa casa e o Pinóquio é um boneco de madeira. E, assim, é um desenho para as crianças bem pequenininhas. Você vê o Pinóquio pegando fogo, ele perde as 2 pernas no desenho e fica gritando de dor. Uma parada bem esquisita. Você olha e fala, pô, para criança isso. Sim. Então, muitas vezes, hoje em dia, os animes, antes de serem distribuídos para o Ocidente, para o resto do Ocidente, eles passam para os Estados Unidos ou para o Canadá, e eles passam pelo tal do processo de ocidentalização. Então, assim, eles sofrem um monte de cortes, mudam a história. Se a gente pegar alguns vídeos que tem de Dragon Ball mesmo, eles cortaram muita coisa quando veio do Oriente para cá, algumas cenas que eles consideram pesadas, né? Cara, acho que assim, um dos animes que vão ter um histórico mais brutal desse tipo de situação é o One Piece. Assim, o mangá do One Piece vende super bem no Brasil. Sim. Eles têm um público fiel. Só que assim, esse público fica completamente frustrado quando ele vai assistir o desenho da Cartoon Network e aí ele vê que os piratas que enchem a cara de rum no mangá tomam suco de fruta no anime. Eles substituíram os cigarros que as pessoas fumam por pirulitos. Sim. Cara, não faz sentido. E aí, assim, tudo fica muito complicado. Esses animes são comercializados no país para esse público, e esse público não consome esse material porque a história está completamente diferente do original. Claro. Aí os caras dizem, os animes não estão dando mais dinheiro como eles davam antigamente. Lógico, antigamente eles ficavam cortando os animes e mudando a história. Né? Aí acaba até influenciando a pirataria, né? Porque a galera prefere assistir, te peguei como especial, a galera prefere assistir online, que não tem corte, espera 2 dias para colocarem uma legenda e vai assistir, porque eu acho que é meio frustrante quando você começa a acompanhar e depois ver que o seu anime preferido não tá criando as expectativas. Né? Cara, você me matou já umas 3 vezes seguidas, tá difícil aqui. E com o mesmo personagem, assim, sem trocar. Eu acho que tudo treinar bem. Um pouquinho... Tudo bem, eu tô escrevendo muito, eu tenho que jogar mais videogame. É bom para entrar em prática. Mas, bom, só para fechar esse bloco, você acha que alguma adaptação que saiu esse ano ou que vai sair pode pecar? Como é que é? Alguma adaptação de alguma HQ que tá para sair agora, que nem vão refilmar o Quarteto Fantástico, você acha que eles podem pecar com esse remake? Cara, eu já não gosto dos 2 primeiros filmes do Quarteto. Eu entendo que você tem que fazer filme para todos os públicos. O Quarteto foi uma concepção de fazer um filme com uma pegada mais infantil, uma pegada mais família mesmo. Ok. Mas, cara, acho que são filmes muito preguiçosos. Aquele diretor... Teen Story, é esse cara? Eu não lembro o nome do diretor. Diretor ruim, sabe? Não sabe contar uma história direito. E... Cara, o remake não me traz nenhum tipo de imagem boa, pelo menos por enquanto.
O Quarteto Fantástico dos quadrinhos, ele tem uma característica que acho que é o que... O principal questão envolvendo esse quadrinho é de que eles são uma família. Eles são super-heróis, eles têm superpoderes, eles enfrentam perigos muito loucos, mas eles são uma família. Pai... Não, como é que é? Esposo, esposa, tio... Tudo em família, né? É uma família. Sim. E não querendo te os cortar, atores... mas só pra gente fazer um comercial rapidinho. Opa. Aí a gente volta nessa parte. A gente volta nessa parte para terminar o nosso programa. Cara, nós você já matou voltamos de nos novo. nossos comerciais e eu vou continuar matando o Morelli só mais um pouquinho para me divertir aqui. Tá certo. Voltamos com o nosso último bloco do Quest Bros aqui com o André Morelli. E nós estamos jogando agora o Mortal Kombat Armageddon, que ele, para mim, é uma das versões um pouquinho mais violentas do Mortal, já que o Fatality envolve desmembrar partes do corpo e, enfim, as pessoas ficam um pouquinho desconfiguradas. Mas Mortal sempre... A característica do Mortal é pegar pesado. Né? Só que nos outros eles ainda não ficavam com o olho roxo, igual acontecia com Street Fighter, sei lá, mas agora 98. A definição é melhor, né? Você vê as tripas com mais definição. Agora eles terminam com as costelas expostas. Sim, ótimo. É isso que o povo quer, sangue. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando no último bloco, Morelli, que nem a questão da adaptação e desse remake do Quarteto Fantástico, que você disse que não está esperando muita coisa. Pelo amor de Deus, a escolha de atores... Então, nenhum ator ainda foi escolhido, mas os cotados são muito novos. Vai ficar, sei lá, a malhação do Quarteto Fantástico, né? Personagens adolescentes para esse tipo de material é muito estranho. Você está falando de um cientista casado que tem um cabelo grisalho que vai virar, um personagem do Barrados no Baile, né? Péssimo, mas enfim, eu entendo por que estão fazendo isso. Eu entendo os motivos, mas eu não tenho que gostar. Eles querem dar uma cara um pouco mais jovial para tentar atrair, porque não fez sucesso, né, a última adaptação, tanto que não saiu o terceiro filme. Cara, eu já achava aquele Senhor Fantástico dos 2 primeiros filmes muito novo. Agora vamos achar atrás de um cara mais novo ainda. Por favor. A Jessica Alba não... A Jessica Alba é ótima, mas então, ela não parece bem no filme. Ela não tá legal. Ninguém tá bem naquele filme. Ele não foi muito bem explorado. Eu acho que o que mais acaba aparecendo é o Chris Evans, que hoje... Ele é o Capitão América agora, então tem um problema. Não teremos mais a figura dele nos filmes. Mas aí a gente, voltando a falar sobre essas questões de adaptações, e que nem, sei lá, sempre trazem universos novos, né, das HQs para Superman, da DC. Agora vai sair o Dias de um Futuro Esquecido, sim, do X-Men do ano que vem. Tá toda aquela polêmica de que o Hugh Jackman não é mais Wolverine, mas ele tá lá gravando e a Halle Berry de repente fica grávida. Cara, assim, a gente vai ter que entender uma coisa. Os personagens são muito maiores do que os atores que interpretam esses personagens. Para algumas franquias, isso já ficou muito claro, como, por exemplo, o 007. A franquia existe há décadas e, de tempos em tempos, o personagem muda. Nessa atual fase das adaptações de personagens para cinema, a gente ainda não viveu essa mudança de personagem e isso vai acontecer e as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso. O Robert Downey Jr. tá velho. Ele aguenta fazer mais os 2 filmes como Tony Stark. Depois, sinto muito. E em pouco tempo, eles não vão parar de fazer filmes do Homem de Ferro. Sei lá, 5 anos depois do último filme que o Robert Downey Jr. fizer... E ele foi super criticado vão fazer quando foi um Homem de Ferro novo. Né? Quando resolveram escolher o Robert Downey Jr. para fazer o Homem de Ferro, teve uma galera que foi totalmente contra, falou que ele nunca seria o Homem de Ferro, o Tony Stark. E o cara lançou o primeiro filme e, de repente, ele é idolatrado por todo mundo. Cara, ele é a cara. Os quadrinhos, hoje em dia, quando desenham o Tony Stark, desenham um Tony Stark parecido com o Robert Downey Jr. Os traços já... É aquele momento em que uma mídia vai sendo influenciada pela outra. Cara, isso é muito complicado. Acho que talvez no caso mais extremo disso foi quando o Heath Ledger foi escolhido para ser o Coringa no Cavaleiro das Trevas. Que também teve toda uma polêmica. Não, posso falar, paguei minha língua. Eu olhei e falei, o quê?
aquele moleque do 10 Coisas que Eu Odeio em Você, o Coringa, tenha dó. Não. Aquela coisa, ele tinha feito antes O Segredo de Brokeback Mountain. Não, mas isso não me incomodava. Me incomodava ele ser um ator, tinha... Paguei minha língua. Assim, ele fez o Coringa definitivo do cinema. Mas, assim, eu tenho que falar, eu fui fã de quadrinho chato que antes de ver reclamou. E isso é muito comum, né? A gente acaba se acostumando, a gente gosta né? muito desses personagens de papel e a gente acaba pensando dando chilique. que Hollywood vai fazer algo vão assim estragar nível. o personagem que eu gosto tanto. Calma Olha, aí, parabéns, né? você me matou uma vez. Uou! Acho que fogos seriam... Mas eu já matei você 2 vezes. Que conversa é essa? 2 vezes aonde? Aqui, ó. Tá. Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho mal de algumas franquias, só para gerar um pouquinho de polêmica, assim, para apimentar a conversa. Eu vou ser o safado. Fala uma que você odeia. Uma franquia que eu odeio, X-Men. X-Men? A trilogia. Eu gosto dos 2 primeiros filmes e acho o terceiro muito caído. Eles mataram todo mundo. Franquia que eu odeio, os Transformers. Cara, Transformers Sim, é muito erraram. ruim. O Michael Bay é péssimo. E sabe o que é triste disso? Eu amo os Transformers. Eu lia os quadrinhos, eu assistia o desenho animado. Era o melhor. Eu né? gosto muito daqueles personagens e ver aquela coisa horrorosa que o Michael Bay fez com aqueles filmes, cara. E o Transformers teve aquela Nem a adaptação que Megan eles Fox. eram animais, teve uma época. E eu te matei com um fatality assim de tela Olha, só esse pra... é bem legal, esse eu nunca tinha visto. Passa um rolo compressor por cima de você. Só pra terminar assim com uma coisa bem emocionante. Sim, família, né? Coisa que a gente vê todo dia. Mas aí... você acha que nem tem essa polêmica em cima dos Vingadores e da Liga da Justiça? Tipo, a escolha dos personagens... Bom, os Vingadores já estão todos aí, mas que nem Liga da Justiça. Promete ou será que não? Liga da Justiça... Cara, é muito complicado. Vamos colocar assim, pensando em questões técnicas a respeito dos personagens. Os personagens da Marvel, eles têm uma característica, eles são mais pé no chão. É mais fácil produzir um filme assim. Mesmo quando você pensa num personagem como um Thor, que é uma espécie de deus, nos quadrinhos, nos filmes, ele está mais como um guerreiro que tem um martelo maluco do que um deus nórdico, raios, né? Que solta raios e controla a tempestade e blá, blá, blá. Agora, como você vai fazer um filme que tem o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, o Superman... Mulher Gavião e Ajax. E mais complicado que tudo isso, como você vai fazer um filme com personagens tão poderosos e explicar o que o Batman está fazendo lá no meio, né? Porque o Batman E agora ele é um cara rico, cheio de armas e que luta uma série de coisas. Mas ele ainda assim é um cara extremamente normal perto de alguém que pode... levantar um prédio como Superman, né? Mas aí só para a gente encerrar aqui o programa, sobre essas adaptações que estão saindo das HQs para os filmes, tem alguma que você já leu sobre que vai sair ou que você põe algum tipo de expectativa que eles não vão cagar, entre aspas, errar tanto com a franquia? Puxa, eu sempre vou no cinema com o pé atrás como um fã de quadrinhos. Eu acho que os filmes eles são feitos para o público médio e não para o fã do personagem. Muitas vezes eles acertam, mas eu tenho que ter... Na verdade, eu tenho que ir conformado, entendendo que esses filmes não são necessariamente para mim. Eu posso gostar, mas eu não sou o foco desse material. O foco é realmente quem nunca assistiu esses personagens... Está tendo contato com esse universo pela primeira vez e fica muito impressionado. E eu tenho, inclusive, que dar o braço a torcer em muitas coisas. Transformar o Thor numa espécie de comédia romântica foi um acerto, um grande acerto. Eu nunca achei o Thor um personagem que fosse lá grande coisa nos quadrinhos, e perceber agora que o público feminino vai no cinema e ama o Thor, cara, foi jogada de gênio, parabéns para os produtores. Não sei se seria esse... o approach que eu teria se eu fosse escrever alguma coisa a respeito, mas deu muito certo. Sim, tá certo. Morelli, muito obrigado por ter vindo. Cara, maravilha, eu que agradeço. Obrigado por deixar eu te bater aqui. Eu ganhei algumas vezes, eu preciso de colocar isso. isso. Umas vezes aí. Talvez tenha sido até sorte, mas ganhei. O Quest Bros fica por aqui essa semana. Nós nos vemos semana que vem com um novo entrevistado e mais um pouco de jogos para vocês. Boa noite. Uou. E pode se preparar para morrer. Opa, peraí, você me pegou que eu não estava vendo, isso é sacanagem.